Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. Pouco antes de sua partida, Jesus conforta o coração turbado dos discípulos com promessas extraordinárias. Duas delas estão registradas no Evangelho segundo João, capítulo 14. A primeira promessa que aparece nessa passagem bíblica estudamos na lição anterior, a promessa de retorno. A segunda promessa será o alvo de nosso estudo hoje, uma promessa de concessão, de envio. Os discípulos não ficariam órfãos. Antes o Senhor enviaria o Allos Paracletos, isto é, o Espírito Santo para habitar com eles. Nessa perspectiva, os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Em segundo lugar, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Comparando traduções, a versão dinâmica NVI nos diz: e com isso assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Parece um texto comum, mas é uma passagem altamente complexa, principalmente se formos associá-la com um evento que ocorre em Atos capítulo de número 2. Conversando com um amigo que produz conteúdo para a escola dominical, abre aspas, ele me disse: Murilo, quando eu encontrar um texto tão difícil assim como este, nas lições que virão, eu vou fingir demência. Eu sei que ele não irá fazer isso, mas nós precisamos entender que há textos que são difíceis de interpretar. E você vai pegar um livro, vai pegar outro livro, vai pegar um comentário, vai ouvir um irmão, vai ouvir outro irmão, e as opiniões, as visões interpretativas, melhor, serão distintas, serão diferentes. Por exemplo, eu particularmente nesta lição vou discordar respeitosamente da posição adotada pelo autor nesta passagem. Irmão Murilo, você está corrigindo o autor? Não, não estou corrigindo o autor. Estou mostrando uma interpretação alternativa. Eu sei que eu estou falando para professores da escola dominical e vocês terão sabedoria para escolherem o melhor caminho. Olha, eu concordo mais com o autor. Fique com o pensamento dele. Não, eu acho que o que o irmão Murilo disse tem sentido. Então, se o que eu digo tem sentido, veja se a sua classe está preparada para absorver o que eu vou falar. Não que eu vou falar algo miraculoso assim, mas às vezes quando a gente diz assim, olha, a lição está errada, tem irmão que vai, irmão que não vai gostar. Assim como tem professor que eu sei que não gosta quando a gente pontua aqui os erros da lição. Então, tenham paciência, vocês são professores da escola dominical e precisam aprender a digerir os contrapontos. Prestem atenção a informações que são divergentes no próprio conteúdo da CPAD. Há uma afirmação categórica no conteúdo da revista, e eu vou discordar aqui praticamente completamente do autor, e há uma informação mais moderada no livro de apoio. Olha o que diz a revista, abre aspas, está no ponto 2, subponto 2. A expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração. Então é aqui que eu discordo do autor, e vou explicar por quê. A regeneração dos discípulos, como a obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste. Aí o subponto 3, ele é mais enfático, ele diz o seguinte: em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Discordo também disso. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação. Discordo disso. Completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados
pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distintiva e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Agora veja como está no livro de apoio, que é o livro de apoio. O imperativo receber o Espírito Santo, naquele momento histórico, implicava saber que, a partir daquele instante, e eu sublinhei essa expressão, o Espírito seria derramado sobre aquelas pessoas. Não demorou muitos dias para que o derramamento acontecesse. Então o livro de apoio há meio que uma contradição de ideias. A partir daquele instante, e em seguida, no próximo ponto, ele diz assim, não demorou muito, mas essa expressão a partir daqui, não demorou muito, ela é mais moderada. E eu vou seguir mais ou menos nessa linha. Não demorou muitos dias para que o derramamento acontecesse, porque quando fazemos conexão do tempo ocorrido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, entendemos que foram apenas 50 dias depois da Páscoa. Na Páscoa, o Cordeiro da Expiação foi imolado, somente 50 dias depois se poderia celebrar a festa da colheita no Pentecoste. Isso se refere ao final das 7 semanas que precederam o Pentecoste. Eu não sei se você conseguiu perceber a divergência de informações e a mal escrita aqui no livro de apoio, fazendo uma oposição de ideias. Mas prestem atenção, eu vou discorrer isso aqui bem direitinho no ponto de número 2 e eu quero que você fique até lá. Não saia desta aula sem ouvir o que eu tenho a dizer sobre essa passagem e como vou harmonizá-la com Atos, capítulo de número 2, tá bom? Fique até o final da aula, eu tenho certeza que você será grandemente abençoado e enriquecido com o conteúdo desta lição. A verdade prática diz o seguinte, e vou voltar, viu, no capítulo 2. A verdade prática diz, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A promessa do Pai aqui provavelmente é uma expressão alusiva à concessão do Espírito Santo. E pensando em termos mais amplos, a Atos capítulo de número 2, quando o Espírito desce sobre os discípulos e os capacita de forma poderosa para que eles sejam testemunhas e preguem o Evangelho. Então, essa promessa ela não é limitada a um tempo específico. Aqui nós encontramos a ideia de alcance dessa promessa. Um alcance que se estende para além da igreja primitiva e do século I. E eu quero aproveitar esse gancho aqui apresentado na verdade prática, que destaca a atualidade da promessa do revestimento de poder, para falar sobre a continuidade dos dons espirituais e a continuidade do batismo no Espírito Santo nos dias de hoje. Por exemplo, em primeiro lugar, a profecia de Joel, citada por Pedro, anuncia o derramamento do Espírito sobre toda a carne e para os últimos dias, sem qualquer restrição temporal ou institucional. A promessa não é apenas para os apóstolos ou século I, mas o texto de Atos 2,39 diz: todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, o que inclui todos os crentes ao longo da era da igreja. O cessacionismo, que é a visão oposta, pressupõe um fim não declarado na promessa, mas Pedro interpreta Pentecoste como o início de um cumprimento progressivo e contínuo até a consumação escatológica. Nada no texto ou contexto limita os dons ou a promessa do Pai ao período apostólico. Em segundo lugar, os dons espirituais são atribuídos pelo Espírito como ele quer. É o Espírito quem concede. E o Espírito é o mesmo. Para a edificação mútua da igreja e não apenas para validar o ministério apostólico. Porque os cessacionistas se valem do argumento de que os dons miraculosos eles serviam para autenticar o ministério dos homens escolhidos por Deus para serem baluartes da verdade, ou seja, os apóstolos. Mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, diz que os dons têm mais uma finalidade, que é edificar a igreja. Se os dons foram dados para edificar a igreja e essa edificação não está completa, os dons ainda são necessários. Por fim,
nenhum texto bíblico afirma, insinua ou prevê o fim dos dons espirituais antes da segunda vinda de Cristo. Não há um texto bíblico sequer que diga que os dons cessaram. O argumento cessacionista se apoia em silêncios e inferências ou interpretações forçadas de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, onde o que é perfeito, que ali se refere à consumação escatológica, dizem eles então, interpretando errado o texto, que o que é perfeito se refere ao fechamento do cânon. Então é uma interpretação equivocada por vários motivos e várias razões. A continuidade dos dons não exige esforço interpretativo, ela é assumida naturalmente no Novo Testamento. Fazendo esse gancho, né? Gancho importante, o batismo no Espírito Santo é atual. Os dons espirituais, eles são atuais, eles são promessas que a igreja pode e deve desfrutar nos dias de hoje. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Antes eu quero me dirigir aos irmãos do YouTube, curtam, comentem e compartilhem. O subsídio que eu estou utilizando está aqui na descrição do vídeo. Um abraço mais que especial aos meus irmãos da ferramenta EBD. Usem todo o material que disponibilizamos, escutem, exclusivamente para vocês. Façam uso de tudo o que está na plataforma da ferramenta. Infelizmente, os nossos irmãos do YouTube não têm acesso a todo esse material. No YouTube, eles vão fazer uso da pré-aula e uso do subsídio, mas são vocês que têm essa infinidade de recursos. Irmão Murilo, eu estou assistindo pelo YouTube. Amém, você está sendo abençoado. Mas você pode ser mais abençoado ainda, e sua classe também, através da plataforma da ferramenta EBD. Estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer. Você que está pelo YouTube não pode sair desta aula sem conhecer essa ferramenta que tenho certeza que irá mudar a sua forma de expor, a sua dinâmica, a sua didática e com certeza a história da sua classe. Milhares de professores estão vivendo isso com a plataforma da ferramenta EBD e você não pode ser a única pessoa que vai ficar de fora. O link está aqui na descrição do vídeo, clica e vai conferir a plataforma da ferramenta. Ponto de número 1. A promessa do Pai. O subponto 1 diz, Jesus enviará o Consolador. A lição nos fala, no Evangelho de João, capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador, versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, versículo 17. Preste atenção nessa diferenciação que eu vou fazer aqui. É importante compreender a distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática. Eu não estou fugindo do assunto. Você vai entender a razão. É necessário ter essa distinção em mente. Nós, os pentecostais, na sua grande maioria, temos a tendência apenas de conhecer a sistemática, teologia sistemática. Aquelas 10 doutrinas ali, teontologia, bibliologia, pneumatologia, cristologia, angeologia e afins. Mas nós nos esquecemos que a teologia sistemática, ela deve muito à teologia bíblica, ela deve muito aos estudos bíblicos, que é a hermenêutica e a exegese, ela deve muito a matérias que a precedem, teologia filosófica, teologia histórica e por diante, mas sobretudo a teologia bíblica. A teologia bíblica busca entender o desenvolvimento das doutrinas dentro do contexto específico de cada autor e livro bíblico, respeitando seu vocabulário, ênfase e estrutura literária. Então, se eu quero analisar a teologia do Evangelho de João, eu vou me deter ao Evangelho de João, como João entende isso, como João entende aquilo, como João está usando isso, qual é o contexto, para quem ele escreve, para me entender o conteúdo da teologia joanina. Agora, a teologia sistemática, ela reúne e organiza essas doutrinas a partir do material fornecido pelas outras disciplinas, sobretudo a teologia bíblica. A teologia sistemática faz essa organização tópica das verdades, das doutrinas bíblicas em categorias doutrinárias amplas. É por isso que a gente tem ali as 10 matérias da sistemática. Então há uma diferença entre as duas. Dito isso, olha a importância. Dito isso, ao estudarmos a doutrina, que é o caso aqui,
do Espírito Santo, pneumatologia, no Evangelho de João, precisamos reconhecer que sua abordagem difere daquela encontrada em Lucas e em Paulo. Na visão canônica, na visão mais ampla e geral, elas são complementares. Mas na visão específica, elas são distintas. Como assim? Presta atenção. A pneumatologia joanina, ela vai apresentar a pessoa do Espírito Santo, sua obra, em aspectos como habitação, consolo, comunhão, verdade e comunicação. O Espírito é aquele que comunica, é aquele que guia em toda a verdade. E João vai tratar da pneumatologia nesses termos. Isso é uma coisa específica de seu evangelho. E se vamos interpretar um texto do Evangelho de João, nós devemos entender o pensamento de João, que é um tanto diferente, mas complementar, da pneumatologia lucana. Quando Lucas fala sobre o Espírito Santo, ele tem ideia poder, dons, milagres, evangelização. Lucas tem isso em mente. Já Paulo, quando fala sobre pneumatologia, ele foca em santidade, em caráter, em transformação, fruto do Espírito, andar no Espírito, abandonar as obras da carne pelo poder do Espírito. Então, cada autor tem a sua visão dentro dos seus livros ou epístolas ou evangelhos em específico. E a gente precisa, dentro da teologia bíblica, estudar o pensamento de cada autor. Na teologia sistemática, a gente faz uma junção do que os autores falaram e organizamos ali em pontos a tal doutrina. Entenderam? Mais à frente essa informação vai ser importante. Quando nós olhamos aqui para o subponto, eu acho interessante que a expressão allos paracletos, ela foi escolhida cuidadosamente por João. Ele escolhe o termo allos, que é diferente de heteros, porque heteros indica outro diferente. Já a expressão allos diz outro do mesmo tipo, ou seja, alguém da mesma natureza e essência. Essa expressão ela é muito significativa no aspecto teológico. O Espírito Santo, assim como Jesus, é uma pessoa. Se é outro igual, então o Espírito Santo é uma pessoa. Aliás, não é que ele seja uma pessoa carne, não é? Ele tem pessoalidade e ele é divino. Há aqui uma prova cabal de que todas as pessoas da Trindade têm a mesma essência, são divinos. Por exemplo, no início do capítulo, Jesus diz assim: credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Então ele se coloca como objeto de fé em comparação ou em igualdade com Deus. Ele é divino. Aqui o allos paracletos é da mesma essência, do mesmo tipo do Filho que é divino, que é igual ao Pai. Então a doutrina da Trindade, de certa forma, é estabelecida. Jesus é um consolador, mas o Espírito também é um consolador. É algo interessante para se frisar em classe. Subponto 2, o consolador. Vamos correr? A lição diz: a palavra grega traduzida como consolador é parakletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um parakletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Jesus, ele prometeu aos discípulos que, quando voltasse ao Pai, enviaria o allos parakletos, ou consolador. Essa palavra parakletos, ela é riquíssima em significado. Mas, novamente, olhando para o Evangelho de João, em específico, quais são as atividades do Paracletos, a função do Paracletos? Quando olhamos para a palavra, vamos encontrar ali advogado, amigo, consolador, conselheiro e afins. Mas no Evangelho de João, qual é a função do Paracletos? Ensinar, 14:26 do Evangelho segundo João, lembrar os discípulos, ou lembrar os ensinamentos de Jesus, 14:26, testemunhar sobre Cristo, 15:26,
convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo 8, e guiar os discípulos em toda a verdade, João capítulo 16, versículo 13. Portanto, o Consolador ou o Paracletos não é apenas alguém que consola com palavras doces, mas aquele que fortalece, que orienta e conduz os crentes na presença de Deus. Paracletos tem essa função, ou essas funções. O subponto 3 diz: não vos deixarei órfãos. A palavra, ou melhor, a lição diz o seguinte: o óculos não está mais vencido não, viu? O óculos agora é novo. A palavra grega para órfãos, presentes em João 14 e 18, é ópanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiriam-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Preste atenção. Lendo alguns comentários, eu vi o do John MacArthur e achei bem interessante quando ele disse o seguinte: como um pai prestes a morrer, preocupado com seus filhos, Jesus conforta os discípulos com uma promessa. 14 e 18 do Evangelho segundo João. Não vos deixarei órfãos. Ele estava se referindo à sua morte iminente, e essa metáfora expressa de forma tocante a dor e a sensação de abandono que os discípulos sentiriam com sua partida. No entanto, Jesus garante: eu voltarei para vocês. Essa promessa se cumpriria em etapas. Por exemplo, ela se cumpriria na ressurreição, quando Jesus: vocês não vão ficar órfãos, eu vou voltar aqui. Entendeu? Então essa promessa ela se cumpriria na ressurreição. Os discípulos veriam o Cristo vivo, o Senhor vitorioso sobre a morte. Essa promessa se cumpriria no Pentecoste, porque eles receberiam o Allos Paracletos, o Espírito Santo, e passariam a desfrutar da presença interior e permanente de Jesus. E, em terceiro lugar, essa promessa se cumpriria na comunhão contínua, que é uma experiência fantástica, vivida em comunidade, vivida na igreja. Eles viveriam com Cristo, em Cristo e para Cristo até o dia de sua volta final. Eu acho até interessante, não é? Que Paulo, mais à frente, meio que entendendo essa verdade aqui, ele diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo, ele vive em mim. Eu sei que as finalidades de Paulo aqui são outras, mas quando ele diz Cristo vive em mim, ele fala que não está, de forma secundária, a interpretação do texto, ele fala que não está sozinho, ele vive em mim, ele habita em mim, ele está comigo. Progredindo, e agora chegamos no tão polêmico ponto desta lição de número 10, o Espírito habita os discípulos. Olha o que diz aí o subponto 1. João 20:22. Meu Deus, que texto! A lição nos fala: é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Então, o comentarista, ele estabelece a importância de se atentar para o contexto neste primeiro subponto. E é isso que faremos. Vamos analisar aí comigo o contexto. Eu não sei se o presbítero Herbert vai conseguir colocar em tela aqui. Mas se ele não conseguir, vocês vão me acompanhar atentamente. Olhe o contexto. Eu vou fazer aqui a estrutura. Aqui está a estrutura do texto, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Em primeiro lugar, 6 partes aqui a gente vai dividir esses versículos. Em primeiro lugar, o contexto do encontro, o momento. Está no versículo 19, parte A. Era noite, a noite do primeiro dia da semana, era um domingo de Páscoa. E ali o período da noite, as sombras da noite haviam caído. O local, os discípulos estavam reunidos, provavelmente no cenáculo, com as portas trancadas. As portas estavam trancadas. O motivo: medo das autoridades judaicas. Se fizeram isso com Jesus, o que dirá de nós?
Aí o versículo 19, parte B, segundo ponto. A aparição repentina de Jesus. Jesus surge repentinamente no meio deles. As portas estavam fechadas, mas o Cristo ressurreto aparece entre eles. E nós temos uma saudação inicial. Paz seja convosco. Aí chegamos no versículo 20. E dentro da nossa estrutura aqui é o ponto 3. Identificação através das marcas. Jesus mostra as mãos e o lado aos discípulos. E nós temos aqui a reação dos discípulos. A alegria ao reconhecerem Jesus. Aí em quarto lugar chegamos no versículo 21. Jesus repete a saudação. Paz seja com vocês. O nome desse ponto aqui é a comissão dada aos discípulos. É um ponto importantíssimo para a interpretação dessa passagem. A comissão dada aos discípulos. Versículo 21, Jesus repete, paz seja convosco. Aí em seguida ele faz o envio dos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí chegamos no versículo 22 e aqui na nossa estrutura é o ponto 5. A ação simbólica de Jesus. Jesus faz assim, ó. Não sei se diretamente neles, mas o texto diz que ele sopra. Jesus assopra sobre os discípulos. Não sei se é assim, pertinho. Não, mas não sei se foi assim. Mas sei que ele sopra. E ordena que recebam o Espírito. E o versículo 23, o nosso sexto e último ponto, a autoridade para perdoar e reter pecados. Declaração sobre perdão e retenção dos pecados. Então, recapitulando, nossa estrutura, apenas os pontos. Ponto 1, contexto do encontro, versículo 19, parte A. Ponto 2, a aparição repentina de Jesus, versículo 19, parte B. Ponto 3, identificação através das marcas, versículo 20. Ponto 4, a comissão dada aos discípulos, versículo 21. Ponto 5, ação simbólica de Jesus, versículo 22. Ponto 6, autoridade para perdoar e reter pecados. Aí chegamos no subponto de número 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. A lição diz. O versículo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Então é o próprio comentarista que está mostrando que as interpretações são divergentes. No entanto, aí ele vai agora aqui mostrar quais são as fontes que ele utiliza para fundamentar a sua visão. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Eu fui na fonte utilizada pelo autor, a Bíblia de Estudo Pentecostal, na sua página 1613. Escute, Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1613. O Donald Stamps, em um estudo publicado ali, diz o seguinte, abre aspas, da frase assoprou sobre eles, em 20 e 22, infere-se. Então, a fonte utilizada pelo autor, pastor Elianai Cabral, está falando de uma inferência. Ele não está afirmando. Ele está mostrando que é uma inferência dele. Infere-se que se trata da sua regeneração. Então, preste atenção. Né? Observe que a frase, o termo inferência é uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. É meio que uma opinião. Olha, eu penso que aqui esteja falando de regeneração. Então a própria fonte utilizada pelo pastor Elianai Cabral entende que ao dizer que o texto fala de regeneração, ele está fazendo uma inferência. Ok? Então, dito isso, vamos finalmente para o subponto 3. Um episódio anterior ao Pentecoste. Agora aqui você vai precisar de máxima atenção. Presta atenção. Tu tá comigo ainda? Quem tá comigo, digita aqui embaixo amém. Vai, vou esperar. Digita aí amém. Seja na plataforma da ferramenta BD, seja aqui no YouTube. Vamos lá. Vocês estão comigo até aqui? Quem são os corajosos? Vamos lá. A lição diz. Em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto,
os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Vamos lá. Eu concordo. Irmão, você disse que discorda? Mas peraí, rapaz, peraí, deixa eu falar. Concordo plenamente com o autor que regeneração e batismo no Espírito Santo são duas coisas completamente diferentes. Nisto a gente caminha junto. Na verdade, todos os pentecostais entendem isso. Batismo no Espírito Santo é uma coisa e regeneração é outra. Eu costumo definir batismo no Espírito Santo da seguinte maneira. Batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato da regeneração ou novo nascimento. O batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Divino Consolador. No entanto, mas, todavia, eu discordo do autor da lição quanto à interpretação de João 20 e 22, de que ele esteja falando de regeneração, por 5 motivos. Primeiro motivo, vamos lá, veja se os motivos são válidos, me avalie os meus argumentos. Primeiro motivo, os discípulos já eram regenerados, porque criam em Jesus antes desse episódio. Se você lê o Evangelho de João, João vai afirmar explicitamente que crer em Jesus de forma salvífica é uma condição indispensável para o novo nascimento. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5. Antes da ressurreição, os discípulos já haviam professado claramente sua fé em Jesus, reconhecendo-o como o Messias e Filho de Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. Eles ainda não entendiam a crucificação, as implicações da crucificação, mas eles sabiam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, ungido. Eles criam em Jesus dessa forma. Então eu creio que não pode se tratar de regeneração por esse motivo, ok? O segundo motivo, a segunda razão. Os discípulos já estavam espiritualmente limpos antes do sopro em João 20 e 22. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 10 e 11. Jesus declara aos discípulos, exceto Judas, vocês estão limpos, indicando uma realidade espiritual presente. Em João, capítulo 15, versículo 13, Jesus reforça, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, não pode ser regeneração por essa outra razão aqui. Uma terceira razão, João 20 e 22 está vinculado à capacitação apostólica para a missão e não à regeneração. Você viu naquela estrutura que a gente fez? O contexto imediato associa o sopro à comissão apostólica e à autoridade para proclamar o evangelho e perdão de pecados, e não à experiência inicial do novo nascimento. Então, o contexto imediato não sugere regeneração, mas uma concessão para ações específicas. Mais um argumento aqui. Tomé não estava presente. Tomé não estava aqui. Nem Judas e nem Tomé. Judas já tinha se debandado, já, não é? Mas Tomé não estava aqui nesta ocasião. Quando Jesus assoprou sobre os discípulos. João 20 e 24 esclarece explicitamente o que eu estou falando aqui para vocês. Se o sopro fosse o ato de regeneração, significaria que Tomé não teria sido regenerado naquela ocasião. E mais um último argumento aqui, e agora eu saio do Evangelho de João e tomo uma informação emprestada do Evangelho de Lucas. Os nomes dos discípulos já estavam escritos no livro da vida antes deste evento. Em Lucas 10, 20, Jesus afirma claramente aos discípulos: alegrem-se porque seus nomes estão escritos nos céus. É um argumento mais fraco em relação aos demais, mas não deixa de ser um argumento. Então, qual é a interpretação, irmão Murilo, desse texto bíblico aí? Olha, eu entendo, e aqui eu estou abraçado, estou de mandada com vários autores,
como John MacArthur, o Carson, eu me esqueci o nome do bendito agora aqui, do Comentário Histórico Bíblico Cultural. Eu entendo que o ato de Jesus soprar sobre os discípulos em João 20, 22, é melhor compreendido como uma ação simbólica profética, apontando para o evento futuro do Pentecoste, descrito em Atos 2. O N.T. White, ele vai dizer que aqui em João acontece um Pentecoste joanino. Mas que Pentecoste joanino fraco foi esse? Nessa perspectiva do N.T. White, né? Porque depois do capítulo 20, os discípulos no capítulo 21 voltam a pescar. Cadê o poder? Cadê a mudança? Se foi a regeneração, por que os discípulos depois, não, eu vou voltar a pescar? Não, eu vou... Então, assim, todos os argumentos me levam a entender que essa ação soprou sobre eles e disse recebam, é uma ação simbólica profética. Jesus fala de algo que brevemente aconteceria, como diz o livro de apoio. Aconteceu 50 dias depois daquela ocasião. Na verdade, há expressões dentro do Evangelho de João em que a linguagem é muito parecida. Por exemplo, quando Jesus diz, olha Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus foi glorificado no ato da oração? Não. Mas isso aconteceu algum tempo depois da sua oração. É o mesmo que acontece aqui. Repito, aqui é uma visão interpretativa. O professor vai escolher se fica com a visão do autor ou se fica com aquilo que eu falei aqui. E se ficar com o que eu falei aqui, veja se sua classe vai entender a sua discordância do conteúdo da revista, tá bom? Então eu deixo esses pontos aqui, porque estou falando para professores. Quando é um ponto assim, muito forte em relação eu sempre tenho que fazer o contraponto. Eu me seguro para não fazer, mas faço, tá bom? Então eu peço perdão aí caso alguns irmãos achem ruim isso, mas eu considero importante. Ponto de número 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Aí nós temos aí o subponto 1. De repente. De repente. Já saímos do Evangelho de João e fomos transportados para Atos capítulo de número 2. De repente. A lição diz, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme é estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecoste. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do Espírito em Atos capítulo 4, Atos capítulo 1, versículo 4 e 8, que, de repente, Atos 2 e 2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito. Concordo com o autor aqui. Fazendo uso das palavras do pastor José Gonçalves, que será o comentarista do próximo trimestre, destacamos que o Pentecoste bíblico é marcado por uma imprevisibilidade. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 2, a expressão de repente veio do céu destaca exatamente essa característica. O termo grego usado aqui é apnon, é um advérbio que significa repentinamente, ou seja, sem aviso prévio, ou preparação humana. Há uma diferença entre o Pentecoste bíblico e o Pentecoste, entre aspas, que hoje se vive em vários lugares. O Pentecoste bíblico, ele não é fabricado, ele é espontâneo. Hoje as pessoas fabricam, né, um certo Pentecoste, preparam um ambiente, há toda uma encenação. Isso é meninice, isso é encenação. Esse negócio de, eu tô vendo um anjo aqui, isso aqui. Eita, a profecia do óbvio, a profecia da boa vontade, a profecia do espetáculo. Meninice. Pentecoste fabricado. O Pentecoste bíblico, ele era marcado por uma certa imprevisibilidade. E de repente. No Pentecoste original, descrito em Atos, era o Espírito Santo quem dirigia as ações. Não havia formas, fórmulas ou métodos fixos controlados por seres humanos. Tudo ocorria de maneira espontânea, sem a manipulação humana ou rezas pré-programadas. Contudo, vale destacar que a imprevisibilidade do Espírito
não significava irracionalidade ou confusão, embora as ações do Espírito não fossem padronizadas pelos homens, eram sempre organizadas e coerentes. Inclusive, eu quero indicar aqui para os irmãos o livro do pastor José Gonçalves, intitulado O Rastro de Fogo. Uma obra que você precisa ler, tá bom? O subponto 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. É o que diz o subponto 2. A lição nos fala. No livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 2, versículo 4 de Atos. O Pentecoste bíblico ocorreu de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus até os homens. Possivelmente essa seja a principal diferença entre o Pentecoste de ontem e o de hoje. O pastor José diz o seguinte: o de ontem vem do céu e é vertical. O Pentecoste de hoje vem de baixo e é horizontal. Acontece entre homem e homem. Muitas igrejas gastam muito dinheiro em técnicas de marketing, anunciando milagres e mais milagres, como se o Espírito de fato estivesse ali, mas na verdade é a carne. Em muitos casos é o homem quem está por trás de tudo. O Pentecoste de cima não faz alarde nem gosta de holofotes. Ele é uma ação de Deus e como tal vem de cima. Além disso, meus irmãos, prestem atenção. Não podemos perder de vista o verdadeiro propósito de ser cheio do Espírito. Muitos hoje em dia concentram-se apenas no sinal, o falar em línguas, e se esquecem do objetivo principal: ser uma testemunha eficaz de Cristo. A gente tá cheio de igreja hoje só tendo gente falando em língua estranha. Pregador vai pro púlpito só falar língua estranha. É uma palavra em português, ou seja, o que for a língua que ele esteja pregando, e sem em língua estranha. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Principalmente no ato de proclamar, principalmente no ato de pregar. Língua estranha, toda hora língua estranha. Irmão, eu sou pentecostal. Eu creio no batismo, eu creio nas línguas, eu sou batizado no Espírito Santo. Mas a gente está se apegando ao sinal e se esquecendo do propósito. Eu vou falar da minha realidade. Às vezes a gente ora para Jesus batizar no Espírito Santo. Aí, de repente, tem lá uma festividade, um congresso, ou seja, o que for, as pessoas são batizadas no Espírito Santo. 50 batizadas no Espírito Santo, porque falaram em línguas ali no momento da oração. Mas cadê esse povo depois na evangelização? Cadê esse povo depois envolvido de forma dinâmica na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus? A experiência do batismo não se resume ao falar em línguas. O falar em línguas é o sinal. O propósito é Atos 1:8. Olha, eu vou derramar sobre vocês poder para que vocês sejam testemunhas. Hoje a gente tem muito crente menino que só fala em língua e tem pouco poder e pouca testemunha. Então a gente precisa voltar à Bíblia e entender de fato o que é batismo no Espírito Santo. Subponto 3 diz: e começaram a falar em outras línguas. A lição vai nos dizer o seguinte: o batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados, eu creio nisso, em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. Alguém vai tentar aqui encontrar uma contradição no que o pastor falou aqui e tal, dentro desse subponto, mas eu não vejo nenhuma contradição. Em uma revista da Escola Dominical, publicada no segundo trimestre de 2011, cujo tema geral era Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé, na lição de número 3, intitulada O que é batismo no Espírito Santo, o pastor Elianai Cabral escreveu, deixando bem claro qual é o ponto dele a respeito de Atos capítulo 2, do que aconteceu ali. Porque nós fazemos a divisão entre glossolalia e xenolalia. Glossolalia, as línguas estranhas mesmo, que ninguém entende, nem quem fala, nem quem ouve. E a xenolalia, língua estranha para quem fala, mais conhecida para quem ouve. Aí o pastor ele diz o seguinte, ó, abre aspas. Segundo Stanley Orton, xenolalia é o falar em línguas, num idioma conhecido, estranho apenas a quem fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo falaram num idioma desconhecido
para eles. Mas como a cidade de Jerusalém estava repleta de estrangeiros, estes puderam tomar conhecimento da mensagem do evangelho em sua própria língua. O que vemos em Atos 2 foi uma concessão divina a fim de que muitos pudessem crer em Jesus Cristo e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos. Foi o batismo com o Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação. Ainda que raro, este fenômeno repete-se segundo a soberania divina e em momentos em que ele se faz necessário, ok? Quando nós falamos sobre línguas estranhas, nós devemos entender os seus múltiplos propósitos, que não é o nosso caso aqui neste momento, mas quem sabe talvez em um estudo ou em uma outra lição. Falar sobre os propósitos das línguas, propósito de evangelização, propósito de edificação da igreja e propósito de edificação pessoal. Quando acontece, como acontece e a razão de acontecer, tá bom? Então a gente vai falar em um outro momento aqui. Para finalizar, eu quero trazer um texto aqui do pastor Jack Hayford, da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. Eu tirei essa citação do livro do pastor José Gonçalves. Ele vai fazer umas ponderações aqui que eu achei fantásticas sobre o falar em línguas, né? Porque às vezes a gente é criticado por isso. Às vezes a gente fazem da gente chacota por isso. Mas olha o que esse pastor disse de forma muito centrada. Preste atenção, eu vou ler aqui. Primeiro, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa inteligente. Começo por aqui, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, como se me considerasse intelectual. Por inteligente, entendo ser razoável, capaz de pensar com clareza, coerente e racional, em contraste com alguém insensato, negligente ou crédulo. Então ele disse, eu falo em línguas, mas eu não sou um abilolado. Em segundo lugar, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa sensata. Refiro-me a alguém com senso prático, equilibrado e resistente ao que é absurdo, ilógico ou fútil. Em terceiro lugar, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa falível. Poucas acusações são tão infundadas quanto as críticas feitas aos que afirmam ter recebido uma nova plenitude do Espírito Santo ou dom de línguas. No meu convívio, nada está mais distante do coração de um cristão cheio do Espírito Santo do que uma postura de superioridade. Então não é porque você foi batizado no Espírito Santo que você é superior, você deve se achar superior a outras pessoas. Quarto lugar, ainda que eu fale em línguas, sou um indivíduo em crescimento. Reconhecer-se como em crescimento é admitir que cada crente precisa continuar amadurecendo. Nada atrapalha mais o crescimento cristão do que a presunção de já ter atingido o alvo, mesmo quando isso é expressado com aparência de piedade. Em quinto lugar, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa confiável. Existe uma sutil heresia entre alguns carismáticos que supõem que viver na plenitude do Espírito justifica uma imprevisibilidade constante em todos os aspectos da vida. Vê isso aí muito nos cultos neopentecostais, naquelas maluquices que acontecem ali, né? Em sétimo lugar, acho, né? Perdi as contas aqui. Ainda que eu fale em línguas, sou um pecador. Reconhecer isso não significa promover a carnalidade nem justificar a tolerância ao pecado, mas admitir o óbvio. Nenhuma experiência espiritual nos coloca fora do alcance do pecado. Ele está falando aqui em relação ao batismo no Espírito Santo. Ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa bíblica e centrada em Cristo. Está claro que a Bíblia e o Filho de Deus estão no centro da atuação presente do Espírito Santo. Ele inspirou as Escrituras e glorifica Cristo em todas as ocasiões. Por fim, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa comum. A salvação nunca teve como propósito formar uma raça de super santos. No entanto, infelizmente, alguns carismáticos se apegam à ideia de que o sobrenatural significa algo além da humanidade redimida em Cristo. São palavras que fazem o seguinte, colocam os nossos pés no chão e nos dão um norte, um caminho para
ponderar um pouco sobre o que é o batismo no Espírito Santo, que é a experiência de falar em línguas, ok? Eu penso que atingi aqui o propósito. Os irmãos é quem vão dizer aí nos comentários, interajam comigo, falem comigo aí, porque sempre que eu trago uma aula assim, fazendo contraponto, algo diferente, eu preciso da opinião dos irmãos, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima aula de escola bíblica dominical. Olhem aqui para mim, bem aqui, ó. Não se esqueça, abra a jaula.